Vocês gostam de tretinha e de muita fofoquinha? Sigam agora o nosso canal de cortes, com notícias bombásticas do cenário de League of Legends. Curtam, compartilhem e engajem. É nóis. Silêncio que eu ouvi o vídeo do Roach. Mano, é sempre um grande... Já tem trick na parada, já fico meio assim, já. Já não é um bom jeito pra começar o vídeo, já. De risco. Contratar um que estava parado e que todos os resultados na carreira até então eram ruins, é um risco ainda maior. E nem preciso falar sobre o inglês. Tudo parecia ir contra o sucesso de Root na Loud. Mas a verdade é que quando um jogador é bom e quer de verdade ser campeão, independente dos seus resultados antigos e do idioma, ele eventualmente vai performar e chegar no seu objetivo. E o Root superou todas as possíveis expectativas. 3 finais seguidas, 3 títulos consecutivos, uma dominância bizarra, um import que, diferente dos que chegam aqui no Brasil, continuou a evoluir seu jogo. Ele é o melhor import da história do CBLOL? Acima de... Conforme o tempo foi passando. Croc, e que hoje é simplesmente Winged, absoluto Sun, na posição. De Lactia, de Wiser, de Parangue, de Maurang, de Rainbow, de Lucy, de Seas, de Lava, de Yongo, de Bivoy, de Cheirinho, de Jisoo, de Shadow, de Ki, de San Juan, Diamond Prox. Na LCK até o topo do CBLOL. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o Root, o comecinho da sua carreira lá na LCK e na região da Turquia, a sua chegada aqui no Brasil, cheia de suspeitas, até o momento atual, onde ele é para muitos o melhor jogador da nossa região e que, na minha opinião, é absoluto também como a The Carry. Se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o like aí, ele é bem mais trabalhoso, a gente gasta bastante tempo com eles, compartilha e deixa aí nos comentários qual outro jogador você gostaria de ver aqui no Mais Esportes Apresenta. Croc merece tá aí, Croc merece tá aí, mano, exige respeito. É muito comum jogadores coreanos saírem da Coreia por alguma potência. E com o Root não foi diferente. Ele começou sua carreira profissional em times do Tier 2 coreano ainda em 2016, mas em pouco tempo acabou aceitando uma proposta da Dark Passage para jogar lá na Turquia. Na época, os times turcos estavam investindo muito pesado em jogadores coreanos, e o Root acabou sendo uma das muitas apostas que a região estava fazendo na época. Mas dá para se imaginar que as coisas não ocorreram muito bem. Root jogou 9 partidas e ganhou apenas uma delas. Com baixo desempenho do time e do jogador, a Dark Passage tomou a decisão de tirar o atirador da equipe. E meses depois, Root apareceu jogando o Tier 2 da Turquia. Dar a volta por cima depois que você fracassa em uma região minor é muito difícil. Mas hoje, conhecendo um pouco mais sobre a personalidade do Root, esse resultado era mais do que esperado. Imagina ele com 19 anos, pouca experiência, sem saber falar inglês e longe de casa, jogando em uma equipe igual a Dark Passage. Era óbvio que o resultado não seria nada positivo, mas para nossa sorte, o Root não desistiu. Ele voltou para a Coreia e depois de muitos tryouts e solo kill, ele finalmente conseguiu sua chance em um time da LCK. Mas como vocês podem imaginar, as coisas por lá também não foram nada fáceis. Jin-Air, para muitos do time simpático do aviãozinho e que todo mundo que acompanhava a LCK gostava de torcer. Não por eles serem bons, mas porque todo mundo gosta de uma boa história de superação. E foi nesse time que o Root teve sua primeira chance na LCK. Na época que o Root chegou lá, a Jin-Air tinha acabado de perder do TED para SKT. Tinha sido um ano de 2018 onde o TED foi um dos principais nomes da liga, onde um clássico jogo de 95 minutos entre a Jin-Air e a T1 aconteceu. Não estou dizendo que existia uma alta expectativa no Root, até porque a Jin-Air nunca foi um time de grandes performances. 95? É mentira isso, não? Mês que vem vai nascer. É verdade? 8 meses junto Mas nessa pesquisando mais sobre a carreira do Root, achei curioso ele acabar sendo substituto do TED. O que não foi nada curioso foi o que aconteceu com a Jin-Air e com o Root no ano em que ele chegou lá. Foram 36 melhores de 3 disputadas em 2019 e apenas uma única vitória em série. A Jin-Air venceu apenas 7 jogos únicos naquele ano e perdeu outras 71 partidas. Um histórico simplesmente brutal. Na época, a maioria das organizações na LCK estavam tentando lineups com 10 jogadores e reservas ativos, e a Jin-Air
era uma delas também. 10 jogadores de reservas ativos. Salve, isso que a gente vovô. vai Mais ver conhecido quando como começa a sofrer. Drills. Mais conhecido como Drills. Apesar do resultado terrível, Root Chique, foi o obrigado jogador pelos que três. menos Só tendo revezou lugar na pelo Zoe. posição. Tanto é que no segundo split, ele foi o único titular absoluto da equipe. Uau. Nesse período trágico, ele teve alguns companheiros de equipe Vivinezinha. que hoje nós aqui no CBLOL conhecemos. tem mamão como, não, por né? exemplo, o Maurang e o Cizzy, que revezavam na jungle da equipe. Caralho. No final de tudo, a Jinair acabou sendo Mamão e Cizzy rebaixada. revezavam, Foi a mano? última vez que vimos o aviãozinho simpático disputando uma LCK. Mas apesar do ano desastroso para a organização, o Root tinha mostrado algumas qualidades. Ok. No meio do caos da Jinair, Esse ele acabou se tornando um safado, porto hein? seguro da equipe. Sempre muito regular, vivo dentro das partidas e que cometia Não, pouquíssimos Root. erros. Essas Uau. qualidades deram pro Root mais uma chance de se provar na LCK. Dessa vez na Sandbox. Mas diferente do que aconteceu na Jinair, o nosso atirador não conseguiu se manter na titularidade. Depois de poucos jogos, ele acabou sendo substituído por Léo, que por sua vez também acabou sendo bancado para a entrada de Prince. Então, depois de 6 anos tentando e falhando, o Root tomou a difícil decisão de pausar a carreira. Antes da gente entrar agora na fase atual do Root, eu gostaria de lembrar vocês mais uma vez de deixar o like se você assistiu até aqui e tá curtindo o vídeo, e também comenta aí qual outro jogador vocês gostariam de ver aqui no Mais Esportes Apresenta. A gente soltou há não muito tempo atrás um vídeo sobre o craque Shine, e eu confesso que talvez eu tenha zicado um pouco ele e o time do Fluxo. Mas, se você quer ver outros nomes do CBLOL, Amanhã tem Jabuti. deixa aí nos comentários que a Tem gente Jabuti. faz a pesquisa e traz um vídeo aqui pra vocês. Bora falar agora do Root aqui no CBLOL. Quando os times do CBLOL começam a procurar coreanos para importar, é bem comum pipocar rumores de diferentes nomes. E eu lembro que na época, algum deles eram o de Noah, que hoje é a The Carry da Fnatic, e do Trigger, que joga na LLA. Ambos estavam em atividade, então quando apareceu o nome do Root, que nessa altura já estava parado há 2 anos, lembro que ninguém colocou muita fé, ainda mais depois de olhar o histórico todo vermelho do jogador lá na LCK. Pegado. Que isso? O que tá acontecendo? Mano do céu, me dá isso aqui, pera aí rapidinho. Croc. Ué, o que é isso? Cara, o sinal tá vindo da Coreia. E o cara é brabo, viu? Então essa chegada do Root aqui no Brasil foi cheia de desconfianças e incertezas. E demorou também para o jogador começar a engrenar dentro do Rift. O encaixe dele com o Celso foi bem demorado, as lane phases da bot lane eram muito passivas, e o contraste com o que era com o Brance pegado. ficou muito nítido, e isso gerou ainda mais desconfiança em cima do jogador. Em contrapartida, na Peitinho B-Boy, um nome bem mais badalado, que já chegou jogando muito, o Titã, que continuava sendo um dos melhores do Brasil, e o próprio Brance, que estava vivendo um bom momento no Fluxo. Parecia que a Loud tinha ficado para trás quando o assunto era The Carry, mas isso foi mudando aos poucos. No segundo turno do primeiro split de 2023, a Loud começou a dar muita prioridade para a Xayah e a Felios, ambos campeões que cresciam muito pro late game. E foi aí que o Root começou a brilhar. Ele sempre foi esse jogador estável e que comete poucos erros durante a lane phase. E agora, com campeões que se beneficiam muito dessa estabilidade, ele começou a destruir nas teamfights de mid e late game. Ainda assim, a comunidade insistia na narrativa de que ele não era um bom jogador, que na verdade Xayah e Aphelios eram campeões muito fortes e que se tirassem esses champions do Root, ele não conseguiria ter um bom desempenho. E essa percepção a respeito do Root só começou a mudar na final do primeiro split, quando de Zeri ele simplesmente destruiu o jogo, flashando pra cima do
dos jogadores não da pode PEN jogar e de mostrando Lúcia, que mano. também conseguia ser um player agressivo e decisivo. No final, o que as pessoas achavam sobre ele não importava. A realidade é que ele chegou no Brasil depois de 2 anos parado e conseguiu ser campeão do CBLOL. Depois de vencer esse primeiro split aqui no Brasil e de ter tido um bom desempenho no MSI, a visão que a comunidade tinha do Root acabou mudando. Tanto é que eu lembro de muita gente falando que o jogador era melhor que o Hansama da G2 e que ele tinha sido o melhor AD Carry dos play-ins do MSI. Então, o segundo split de 2023 já foi bem mais tranquilo para o Root. Apesar da Loud ter começado a etapa 03... Não é bounty de Nautilus ali não, né? Sem ribs. Não é balde sem ribs ali não, né? Então, o segundo split de 2023 já foi bem mais tranquilo para o Root. Apesar da Loud ter começado a etapa 03, em pouco tempo eles se recuperaram e engrenaram novamente. Era a atual bicampeão do CBLOL e acredito que ninguém chegou a duvidar por um segundo que eles não seriam campeões novamente. Já não era mais um Root que só jogava de Aphelios e Xayah. As lanes começaram a ficar ainda melhor com os Cells e individualmente o jogador começou a mostrar que estava de fato um degrau acima do resto da competição. Sua noção de espaço durante as lutas, quando ele deveria entrar ou não em um skirmish, como se portar na wave no mid. O Root estava sendo muito melhor que todo mundo nesses fundamentos do jogo, e foi uma rocha extremamente sólida na gameplay da Loud. Não importava se o time estava 3, 5 ou 10k de gold atrás. Se o Root estava bem na partida, ele ia dar um jeito de carregar em alguma teamfight. Mas nem tudo foi um mar de flores. Apesar do atirador ter sido para muitos o melhor jogador do CBLOL naquele ano, ainda teve uma jogada naquela trágica eliminação da Loud pra GAN no Mundial de 2023 e muita gente colocou a culpa no Root, que ele deveria ter sido mais agressivo, que ele poderia ter carregado aquele jogo de Kai'Sa. E pode até ser verdade, mas teria que ser. Ele poderia ter... gente colocou a culpa no Root, que ele deveria ter sido mais Viado, caralho, ele nem tentou, isso que é triste, né, mano? Ele poderia ter carregado aquele jogo de Kai'Sa. E pode até ser verdade, mas teria que ser mais um caso onde o Root sozinho conseguiu resolver a partida. E eu confesso que quando o Cell saiu da Loud na janela de virada do ano, eu achei que o Root teria mais dificuldades em se adaptar a outro suporte. Mas não foi isso que aconteceu. Ele e Redbert se entenderam bem rápido e o jogador que antes parecia ser bem mais tímido e com pouca voz, começou a se soltar, a falar mais e ser mais assertivo sobre coisas a respeito do jogo. E essa mudança de comportamento também se refletiu na sua gameplay. O ano de 2024 vem sendo para muitos o melhor do Root individualmente falando. Ele abriu ainda mais o gap entre os outros AD Carries do CBLOL e hoje resolve a maioria dos jogos de uma Loud que inegavelmente parece mais fragilizada. A sensação é que se o Root tiver 2 kills, ele vai carregar, independente do que tiver acontecendo no resto do mapa. Então fica a pergunta para vocês aí que estão assistindo o vídeo. O Root se transformou no melhor import da história do CBLOL? E eu estou falando apenas de nível mesmo. Será que ele é o jogador de mais alto nível que já pisou aqui? Diferente do que acontece com a maioria dos coreanos que chegam no Brasil, o Root não decaiu de nível conforme o tempo foi passando. Aconteceu justamente o contrário. Ele foi melhorando cada vez mais e eu ainda não sei qual é o teto dele. Muitos torcedores rivais da Loud hoje pedem para algum time do NA ou de outra região Major levar ele embora. E simplesmente ele está muito acima do nosso nível aqui no Brasil. E olhando para o futuro da nossa liga, com a Conferência Norte chegando e a possível saída de Croc, o futuro do Root de fato parece incerto. Eu não sei se ele vai continuar na Loud ou no CBLOL para 2025, mas sei que eu gostaria que ele ficasse por aqui mais um tempo. Poder ver um jogador desse nível todo gabarito para VC. Final de semana no CBLOL sempre foi uma vontade. Fluxo vai surpreender amanhã, tá? Fluxo vai surpreender amanhã. E eu não gostaria que isso terminasse. E o vídeo vai ficando por aqui. Foram 3 splits jogados e 3 títulos conquistados. Na verdade, o Root ainda não perdeu nenhuma melhor de 5 aqui no Brasil. É um histórico simplesmente bizarro. E eu sei que a fase atual da Loud não é muito boa, mas eles continuam sendo os grandes favoritos. E quem sabe o Root não conquista essa 4ª taça. As vitórias da Loud nesse split estão todas passando pelas mãos do Root. Então eu quero que vocês comentem aí se vocês estão acreditando no Root levando essa Loud para mais um título.
E se você gostou do vídeo, deixa seu like, compartilha e comenta aí qual outro jogador do CBLOL ou do mundo vocês gostariam de ver aqui no Mais Esportes Apresenta. Eu fiz um vídeo do Shine, acabei zicando ele, e nos comentários daquele vídeo vi muita gente comentando o nome do Root, e aqui tá ele. Não sei se eu vou zicar o Root, eu espero que não, mas deixa aí nos comentários qual o próximo jogador que a gente deve trazer aqui pros vídeos do Mais Esportes. Mas é isso, muito obrigado quem acompanhou, deixa o like e até a próxima. Até a próxima. Queremos vídeo do Tecas.